Analisamos estes que são os assuntos do dia com a presença de António Albuquerque, editor executivo do Diário Económico. Boa tarde, António. Obrigada pela tua presença. Começamos pelo corte do rating pela S&P. 2 cortes em 5 dias é de facto um exagero, como diz Ricardo Salgado. Não se entende. É de facto um exagero. E há que também desmistificar aqui um bocadinho esta questão dos cortes. Estes cortes, penso, e até pelas justificações e pelo aquilo que foi dito ontem na conference call que foi promovida para Standard & Poor's para justificar estes cortes, ficou nítido que o que estava aqui em causa não era bem o país. Eu recordo que, simultaneamente, a Grécia também sofreu um corte. Portanto, não foi bem isso, mas estão outros interesses em jogo. Nomeadamente, aquilo que está a ser agendado, combinado em termos de Bruxelas, relativamente aos 2 instrumentos de apoio aos países. Estamos a falar do Fundo Europeu e do Mecanismo Europeu de Estabilização. E eu explico muito sinteticamente para as pessoas perceberem o que é que o receio das agências e que, de certa maneira, e também é verdade, Portugal pôs-se aqui a jeito, peço desculpa pela expressão, está com grandes problemas ao nível do endividamento e estas agências estão a usar casos como Portugal e a Grécia, para já, vamos ver o que é que vai acontecer com a Irlanda, para fazer aqui alguma pressão junto de Bruxelas. E é tão simples quanto isto. Bruxelas definiu, e isto é uma orientação da chanceler alemã Angela Merkel, que os credores, ou melhor, os investidores de dívida pública, têm que ser também corresponsabilizados por esses empréstimos. Isto quer dizer o quê? É que eles não vão ser considerados credores privilegiados. Por outras palavras, os Estados soberanos que compraram dívida portuguesa, irlandesa, grega, são privilegiados numa situação de reestruturação dessas dívidas. Enquanto os investidores, os bancos de investimento, todos os outros investidores, não será assim. São corresponsabilizados e, portanto, terão perdas. E neste momento o que estas agências estão a fazer é um braço de ferro com a União Europeia, no sentido em que também os credores, neste caso os investidores, na perspectiva deles, tenham os mesmos direitos numa eventual reestruturação que os Estados soberanos. E nesse braço de ferro, quem é que é provável que leve a melhor? Mas já, quem está a perder são os gregos, são os portugueses, somos nós que estamos a perder, nitidamente. E os irlandeses também vamos ver. Vamos ver como é que agora qual vai ser a reação dos alemães, mas não me parece, até por questões políticas, a Alemanha vai bater o pé e vai continuar em frente com esta solução em termos de fundo e de mecanismo. E, portanto, é inevitável, e por sobretudo esta razão, insisto, não quer dizer que não haja razões que tenham a ver com a nossa economia, com a nossa situação de contas públicas, que justifique estes alertas das agências. Mas o que está mesmo em cima da mesa é este ponto. Nós corremos o país corre o risco de ficar com o rating como o da Grécia ainda antes do resgate. Ouvimos muitas vezes que a situação portuguesa não é semelhante à da Grécia e que estamos até melhor do que a Grécia, mas a verdade é que em que medida é que isto nos pode prejudicar se de facto ficarmos com um rating semelhante ao grego ainda antes de um eventual resgate? Não sei, é provável, mas o que eu acho é que as próprias agências, para além de estarem motivadas por esta razão, estão a defender os seus clientes, como é óbvio, o que estão um bocadinho também desorientadas, porque por um lado dizem que é inevitável a ida ao Fundo Europeu de Resgate e que isso é bom para reestruturar a dívida, mas ao mesmo tempo, se vamos, ameaçam-nos descer o rating. Depois uma agência, nomeadamente a Fitch e a Standard & Poor's, em termos de argumentação, têm argumentações, algumas delas contraditórias, que também não se percebe. Portanto, há aqui também algum desnorte por parte da agência. Mas o facto é que nós estamos a ser penalizados por esta questão. Ricardo Salgado dizia que Portugal, ainda assim, pode escapar ao resgate. No entanto, com os juros a atingirem máximos todos os dias, como é que isto é possível? O Sr. Primeiro-Ministro tem dito que há condições e que se está a bater para que não haja esse resgate. Todos nós, já foi aqui dito que era bom que isso não acontecesse, porque o que está em causa neste momento, e precisamente neste momento, é sobretudo a credibilidade do Estado português.
Mas vamos ver o que nos aguarda, porque muitos dos analistas acham que é inevitável. E é possível, aliás, é desejável que as eleições sejam realizadas o quanto antes e que de facto se consiga um governo com uma maioria alargada, com uma coligação alargada. É desejável e é um dos pontos que pode também evitar, por um lado, esse resgate. Pode. Não sei se também será por aí que vamos evitá-lo, mas o que é que uma maioria quer dizer e o que é que isto pode permitir dar aqui mais algum elan, algum pouco elan à economia portuguesa? É a demonstração de credibilidade, é a demonstração de que o próximo governo, que se for ele alargado, vai implementar as medidas necessárias para conquistar os objetivos que foram colocados em cima da mesa, nomeadamente em Bruxelas, pelo atual governo e por um potencial governo que surge a seguir as eleições. Aliás, recordo que foi isso precisamente que o presidente Cavaco Silva quis assegurar com uma declaração ao dizer que todos os partidos do arco do poder, PS, PSD, CDS, estavam comprometidos em atingir o objetivo de 4,6 de déficit para este ano, 3 para o próximo ano. Cumprir por aí em diante. O recurso ao fundo, há também alguns analistas que acham que ainda assim não será suficiente para resolver os problemas do país. Reestruturar a dívida será uma das soluções. Há economistas que já dizem que é inevitável mesmo. Pois, pode não... Vamos lá ver. Se pegarmos nas declarações do Sr. Primeiro-Ministro, o que ele nos está a dizer é que que estão asseguradas e que não vai haver problemas nenhuns até junho em termos de financiamento da República e, dessa forma, financiamento das empresas públicas, que também é um problema que está aí em cima da mesa. A questão que se coloca, mas então, depois disso, quem é que vai continuar-nos a financiar estas taxas? É que estamos a chegar a um momento em que estas taxas de juro que são pedidas pelo mercado, não temos ninguém a comprar a nossa dívida. A questão portanto, é tão simples quanto esta. O que é que nos podia permitir recorrer ao fundo de resgate? É ganharmos, portanto, liquidez. O problema que está aqui em causa é a liquidez. Depois necessidades imediatas. Estamos a falar de liquidez. Precisamos de liquidez imediata para pagar os salários da função pública, para pagar os salários do setor empresarial do Estado. Estamos a falar de praticamente mais de 600 mil pessoas. Com 100 mil do setor empresarial, estamos a falar de 700 mil pessoas. E é preciso assegurar os salários. Portanto, o fundo e a máquina, os problemas imediatos. De certa maneira, permitia. Tem inconvenientes, que tem depois um conjunto de medidas que também não são muito diferentes destas que estão a ser tomadas. A gente também tem que desmistificar aqui um bocadinho esta situação. Não são muito diferentes, isso agora já começa também a surgir, que tipo de medidas é que poderiam ser impostas, não são muito diferentes. Mas, contudo, é preciso mudar um pouco a nossa maneira de estar, em termos económicos, em termos políticos, no sentido de alcançarmos esse objetivo. Na União Europeia já se fala nesta reestruturação da dívida. Acreditas que é de facto um ponto a ir para a frente e a acontecer que aconteça em simultâneo, que a dívida seja reestruturada em simultâneo em Portugal, na Grécia e na Irlanda? A questão de haver uma conjugação de esforços por parte destes países junto a Bruxelas, eu penso que não seria de menosprezar. Se ela é possível, não sei. Se tem condições políticas para que se efetive, também não sei. Mas eu acho que valeria a pena, e como disse inicialmente, o que está aqui em causa é um braço de ferro com a Comissão Europeia, portanto os mercados com a Comissão Europeia. Não sei se não valeria a pena, por menos tentar, que estes 3 países, até no sentido de proteger um pouco também a Espanha, porque neste momento Bruxelas também não sabe o que é que pode acontecer com a Espanha. Perante isto, está um seria um problema mais grave para a Europa. Isso seria já um problema mais grave. Não sei se não era preferível, e até deixar passar, porque a Alemanha também agora vai ter eleições em junho, depois desta derrota, não sei se não era preferível estes 6 países começarem a criar condições de dizer assim, meus amigos, nós temos esta dívida, queremos honrar os nossos compromissos, mas também precisamos de tempo e de espaço
para dinamizar as nossas economias. Isso podia ser encarado como positivo. No entanto, há o risco subjacente aos bancos. Há alguma forma de se proceder à reestruturação da dívida sem que os bancos saiam prejudicados? Bruxelas está, vamos lá ver, todo o pacote, tanto do fundo e do mecanismo, o mecanismo que vai entrar em vigor em 2013 e o fundo é a imagem desse mecanismo, prevê também o financiamento do setor privado. E isso tem que ser acautelado, como é óbvio. Não podemos deixar o sistema financeiro, que é um pilar da economia, sem liquidez para dinamizar a economia. Isso seria impensável. E com certeza será cuidado. Por isso é que se fala da possibilidade da economia portuguesa precisar de à volta de 70 mil milhões. E esses 70 mil milhões estão incluídos também o setor financeiro. Mas já agora só aqui um ponto que também acho que é importante relativamente às agências e que há pouco não referi, para também termos aqui um bocadinho de percepção o que é que está aqui em jogo. É que as agências, curiosamente, estão a fazer downgrades a estes países, ainda não fizeram a Portugal de uma forma radical, quase, fizeram à Grécia e ainda não fizeram à Irlanda. Em situações idênticas. E nós perguntamos, nomeadamente à Standard & Poor's, porque é que ainda não fizeram à Irlanda? Porque a Irlanda já está no FMI. Nós ainda não estamos e eles já estão a ameaçar que vamos ao FMI. E a pergunta é muito simples. A pergunta é simples, não houve a resposta. O que não deixa de ser assintomático. Porque é que não o fizeram, não responderam. Mas nós pensamos que sabemos qual é a razão. A razão é tão simples e temos assistido a isso. É que os países detentores da nossa dívida, nomeadamente as que são instituições e fundos de pensões, também ainda não tiveram nenhum downgrade. E a gente pergunta porquê. Se temos um país, só para todos nós explicarmos, temos um país que tem muita dívida, que é já quase considerada lixo. Se temos uma instituição que tem dívida, um banco, um fundo, tem dívida portuguesa, tem dívida irlandesa, tem dívida grega. Se tem uma exposição muito forte a essas dívidas, que é considerada lixo, porque é que as agências de rating não agiram junto dessas instituições e não fizeram downgrade? É uma pergunta legítima. Portanto, o que está aqui em causa já não são considerações que têm a ver com o país, mas outro tipo de análises, que é, mais uma vez, insisto, uma pressão sobre Bruxelas na defesa dos investidores internacionais. Legítima, com certeza, mas que também vale a pena termos percepção que isso está a acontecer. E refletir mais sobre o assunto. Só um comentário antes ainda de terminarmos ao boletim de primavera do Banco de Portugal. 2 anos de recessão. E mais medidas de austeridade. Sim, o Banco de Portugal veio confirmar, de certa maneira, aquilo que anunciou no boletim. Eu acho que desse ponto de vista os portugueses já interiorizaram que realmente vamos ter aqui alguns anos de grandes dificuldades. Aliás, uma sondagem do Diário Económico esta semana dizia que para o ano os portugueses esperam que a situação esteja ainda pior. Acho que isso parece patente até nas conversas de café, da rua, isso começa a ser muito patente, independentemente dos governos. Aqui a questão, e agora que vamos entrar numa campanha eleitoral, é tentar perceber o que é que os partidos oferecem em termos de perspectivas. Isso é que vai ser muito interessante de acompanhar. Muito obrigada, António Albuquerque, pela tua análise aqui nesta edição das 12. Obrigado, eu.